Salve, salve, meus irmãos, com a graça de Deus, com a graça de Pai Oxalá, todo o povo da Jurema. Estamos abrindo mais um programa Mensageiro de Aruanda, com muito amor, com muito carinho, né? Com a bênção e o amparo de toda a espiritualidade e de todos os mensageiros de Aruanda. Salve, meu irmão João, tudo bem? Salve, Iago. Boa noite. Tudo na paz. Com a graça de Deus, Graças a hoje Deus. tivemos a oportunidade de dar continuidade a mais esse trabalho abençoado. E que hoje seja um dia de muitas bênçãos para nós e para todos os irmãos que vão nos ouvir. Com Graças a certeza. Deus. E hoje, o que você tinha programado, Iago? Rapaz, hoje é o que vim veio. Tá certo, então. Então, estamos à disposição, meu irmão. Por favor, fique à vontade. Salve, Jurema Sagrada. Salve, senhores mestres. Meu navio apitou nas ondas do mar. Auê, Luziara, Luziara, segura o leme, não deixe o barco afundar. Meu navio apitou nas ondas do mar. Auê, Luziara, Luziara, segura o leme, não deixe o barco afundar. E abalou, 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 e abalou todo o povo de Nagô. E abalou, 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 e abalou todo o povo de Nagô. Salve a Jurema Sagrada. Salve, moço. Salve, boa noite. Mestre Alziara? Mestra Luziara. Graças a Deus, que bom que a senhora pôde vir falar conosco hoje. Muito obrigado, Bi. Muito feliz de estar aqui hoje, presente. É raro, muito raro eu vir. Para falar a verdade, foi muitas das poucas vezes que eu venho no filho, mas como o seu Zé pediu, eu vim trazer o meu mistério e revelar coisas que vocês não passam nem um terço de ideia do que eu sou. E é ótimo, porque realmente os conhecimentos, pelo menos no meu caso, referentes a Jurema, são muito limitados, são muito curtos. Que bom que a senhora pode vir me ajudar quanto a isso hoje. A senhora gostaria de começar falando um pouco do seu trabalho, do que a senhora costuma fazer? Bom, vamos dar abrir a chave, vamos dizer assim, para essa conversa. Por Sabe o que eu favor. sou, filho? Segundo o que seu filho falou, ele me disse que a senhora era uma mestra da Jurema, correto isso? Sim, mas eu sou muito mais que isso, filho. Eu sou uma bruxa. Olha que interessante. É uma oportunidade a mais para mim, então, porque eu sempre quis conversar com uma. Que bom. É, as pessoas ainda têm o termo bruxa como algo pejorativo. Eu já acho que seria uma mulher que tem domínio de si, das suas capacidades, e não tem qualquer tipo de vergonha quanto a isso, e usa isso em prol de um bem.
do bem próprio. E quando ela já tem um pouco mais de conhecimento, que eu acredito que seja o caso da senhora, um pouco mais, perdão, muito mais de conhecimento, ela já usa em prol, essa magia em prol do bem maior, em prol de todos. Seria algo assim? Com certeza. Uma bruxa, filho, é uma mulher que tem domínio de sua própria natureza. Uma mulher que está livre de conceitos, de tabus que a sociedade impõe. Uma bruxa é quem está em comunhão com a terra, com o ar, com o fogo, com a essência da natureza. Uma bruxa é quem lida com os mistérios da natureza e sabe muito bem manipulá-los. Sobre a irradiação desta lua, a qual me irradia, a qual estamos numa lua nova, abrindo novas passagens, novas portas, eu venho trazendo novos mistérios sobre eu, Mestra Luziara. Que bom. Me sinto muito bem falar aqui com a senhora agora. Bom, mestra Luziara, a senhora era uma bruxa antes de desencarnar ou a senhora veio a se tornar uma bruxa após ter absorvido conhecimento no mundo espiritual? Eu, Luziara, quando fui viva, não vou dizer aonde nem quando, mas quando fui viva, eu me encantei em sentido de conhecer a ciência da bruxaria. Não bruxaria de fazer mal a alguém, mas sim de entender o mistério da natureza. O mistério que muitos juremeiros usam, mas muitos não sabem o que fazem. E quando sabem, geralmente muitos usam para o mal, pois não entendem a natureza. Eu, quando fui viva, eu conheci um velho mago desencarnado que ele me guiou para conhecer muitas das coisas deste mundo espiritual, a qual eu faço parte hoje. Eu, quando fui viva, esse velho mago, a qual não tenho permissão de nomeá-lo, pois a cultura a qual eu trabalho não me permite essas atuações, mas sim eu conheci esse mago e ele me ensinou muitas, mas muitas das coisas. E eu me tornei, vamos dizer assim, uma bruxa. E quando eu desencarnei, eu me encantei e virei uma mestra. E hoje trabalho nessa falange de Mestra Luziara. Olha que legal. Então a senhora em vida já havia conhecido um mago que a ensinou ajudou a senhora a se doutrinar nos caminhos magísticos, mas sempre com uma conotação de fazer o bem, da forma que nós entendemos. Posso colocar dessa forma? Não, eu não fiz o bem. Eu aprendi a usar a magia para o meu bem próprio, vamos dizer assim. E usei os meus feitiços para que o bem entendia. Entendi. Então a senhora colocou somente esse conhecimento em prol de proveito próprio. Por isso, a senhora diz que colocou ele simplesmente da forma que desejava, correto? Sim, eu usava dessas magias para adquirir riquezas, homens, poder, fama, enfim, coisas que não fazia parte de meu destino, vamos dizer assim.
de fazer o bem. E este mago que me ensinou tudo isso se afastou de mim. E muito dos poderes meus, quando eu desencarnei, foram neutralizados. Eu tive todo um caminhar espiritual para eu reconquistá-los e Entendo. encantar no meu grau de mestre. E hoje, como a senhora já nutre esses já tem esses já recebeu novamente esses conhecimentos e até ampliou eles, correto? Com certeza. Muitos dos livros que vocês têm aqui não é nenhum texto do que temos lá, né? A Imagino. magia encantada que nós trabalhamos, encantado no sentido do Jurema, é muito mais poderosa daqui da física que vocês conhecem. Imagino. Vocês acham que tem poder, mas vocês não têm nada. A capacidade de vocês que vocês têm aqui é de uma formiga levantar um grão de areia. Só, nada mais. Entendo. E com esses conhecimentos, a senhora sendo hoje uma bruxa e uma mestra da Jurema, como, no que mais o que a senhora costuma fazer mais? Não vou dizer que seria um trabalho específico, mas a senhora lida mais conosco em relação ao que? A curas, auxílio a outros espíritos desencarnados, de obsessão, o que seria? Olha, filho, eu trabalho muito abrangente em tudo que eu faço. Mas eu tenho, por natureza, por essência, mexer com as minhas magias, né? Desmanchar feitiço, desmanchar catimbó, desmanchar os próprios nós que vocês dão em si mesmo. Pois muitos dos nós, filhos, vocês acham que é externo. Muitas das coisas vocês acham que é externo. Mas não, é muito interno. 90% das magias, desses macumbas que vocês dizem tanto, são internas, em vez de ser externas. Imagino. Nós mesmos somos nossos próprios inimigos, muitas das vezes. Com certeza, filho. E dentro da Jurema, aliás, por gentileza, a senhora pode tirar uma dúvida? Eu creio que isso seja uma dúvida minha e de outras pessoas que vão ouvir essa nossa conversa. Qual seria a diferença entre Jurema e Catimbó? Bom, filho, eu sou uma mestra catimbozeira, vamos dizer assim. O que é o significado do catimbó ao pé da letra? O significado do catimbó ao pé da letra é quem fuma cachimbo, quem faz a magia, quem trabalha. Mas o significado ao pé da letra mesmo é o cachimbo, né? Então, aqui no Nordeste, em Recife, o termo catimbó virou algo muito parecido com o termo macumbeiro. Sim, eu já pude A observar quem faz isso. o mal, quem faz isso e aquilo. Mas não é, não é. O termo catimbó é quem trabalha. Quem pega a maraca, quem fuma o seu cachimbo, quem bate o pé no chão, quem trabalha. E o mestre que trabalha em energia mais de catimbozeiro é aquele que trabalha mais nos feitiços, nas desmanches, né, na parte magística. Aquele que trabalha, vamos dizer assim, juremeiro, é quem trabalha mais na cura. Tem diferença? Não tem, porque o catimbó tá dentro da jurema. Hum, interessante. Então, seria uma colocação de que simplesmente pela a forma de trabalho que uma abrange a outra, na verdade. Sim. Jurema é a religião, jurema sagrada. O catimbó é, vamos dizer assim, é parte da religião. O Entendi. cachimbo, a magia, é como se fosse a parte
magística da religião. Interessante. Creio que isso vai sanar dúvidas de muitas pessoas. Muitos de vocês aí, desses lados, vocês acham que Jurema é só mestre. Acham que na Jurema só tem mestre Zé Pilintra, mestre Carlos, mestre Malunguinho, Rei Malunguinho, mas não tem só esses. Dentro da Jurema nós temos o boiadeiro, o cangaceiro, temos os caboclos, os curumins, que são os índios da mata, as crianças da mata. E temos também a magia, muito parecido com o ritual de Umbanda. E os pretos velhos também trabalham na Jurema, que são a Jurema de chão. Preto velho é a Jurema de chão, é a Jurema da raiz, da reza. Então os pretos velhos também são juremeiros. É muito parecida a religião de Jurema com a religião de Umbanda. Realmente faz sentido. Eu usava, né, um comparativo que seria a Umbanda a Jurema, e eu já tinha notado muitas dessas semelhanças, simplesmente as colocações. E acredito também que muitos dos mestres que trabalham na Jurema também se apresentem na Umbanda, talvez até usando um arquétipo diferente, quando não com o próprio arquétipo, no caso um cangaceiro, Com um certeza, boiadeiro. filho. Aqui nesta casa, a Jurema é tão importante que em toda lua nova temos Jurema, com Hum, ritual, com abertura de Jurema, os senhores mestres, os caboclos boiadeiros, cangaceiros. E é uma das, vamos dizer assim, magias mais poderosas que essa casa tem, de força de axé. Jurema e Oriente são as linhas mais poderosas que tem nesta casa, vamos dizer assim, em abertura magística, em portais. Não que as outras não tenham, porque os mistérios são iguais, os poderes são iguais, mas essa casa agrega muito mais fácil essas linhas. E a dinâmica que alcança nas pessoas é muito mais forte. interessante. E Então, só para ver a importância da Jurema dentro dessa casa de Umbanda. sim, é, eu acredito muito no fato e nos conhecimentos que a Jurema traz, porque é algo passado, digamos assim, de geração em geração, de pai para filho, algo que não foi tão mexido, tão conturbado. Pelo menos eu não vejo isso dessa forma, como foi em muitos rituais de Umbanda, de Candomblé, como foram modificados conforme a necessidade de localização. Por exemplo, a Umbanda que se toca aqui no Rio de Janeiro é diferente da Umbanda que se toca em Curitiba. Já a Jurema, nos locais de Jurema que eu pude observar, as semelhanças são, digamos assim, não existe tanta diferença de um lugar para outro. Olha, filho, essa conotação está um pouco equivocada. Por quê? Por quê? É... O ritual de Jurema tem várias vertentes, vamos dizer assim. Tem a Jurema de chão, a Jurema de mesa, a Jurema de caboclo, tem o toré. São vários rituais, várias essências paralelas. Igual na Uhum. Umbanda, temos Umbanda Sagrada, Umbanda Molocô, Umbanda Traçada, Umbanda Branca, Umbanda Mista. Temos muita Umbanda. E há um catimbó, a Jurema é a mesma coisa. Engraçado O que porque. muda isso? Hum, por favor. É o local, a cidade. Porque cada local tem a sua cultura, tem sua tradição. Cada chão que você pisa tem uma essência. Temos o que são parecidas. Por exemplo, na Umbanda. A Umbanda, em todo o terreiro de Umbanda, é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Sim. Todo o terreiro. Não importa o ritual, não importa a liturgia, Umbanda é Umbanda em sua essência em todos os lugares. Porém, cultos diferentes, rituais diferentes. Jurema, a mesma coisa. Bom,
bom ter esse conhecimento. Por observação eu não tinha Por percebido isso. você estar longe, não ter a vivência e a experiência, é tudo igual. É a mesma coisa de um leigo quando olha para a Umbanda, para o Candomblé, para o Espiritismo e fala que é uma coisa só. Sim, de Entende? fato. E com todos os trabalhos que a senhora realiza, vamos falar da casa do seu filho. O que é mais comum as pessoas pedirem auxílio à senhora? O que é mais é uma cura, é uma abertura de caminhos, é uma desobsessão? Com a senhora, pelo fato, as pessoas já sabem que a senhora trabalha como na linha de bruxas também, mestra? Olha, moço, eu não trabalho abertamente nesta casa. Para falar a Ah, verdade, foi muitas das poucas vezes que eu trabalhei nesta casa. Porque quem é o chefe daqui é seu Zé Pilintra. sim. E eu nunca trabalhei dando consulta nessa casa ainda, né? Um dia eu abro esse mistério. Eu só vim aqui pro convite de Zé, para abrir meu mistério. Que bom. Mas em outros lugares que eu trabalho, com outros filhos, com outros aparelhos, eu sou bruxa em todos os lugares. Sim, Eu, individualidade, há outras luziaras, mas eu, individualidade, sou bruxa. sim. E deixa eu tentar reformular minha pergunta então, mestre Ziara. Quando que alguém pode pedir auxílio para a mestra Luziara e qual seria o motivo correto? Olha, em todos os momentos são válidos, onde há o amor, onde há a caridade. Em todo lugar que você precisa de uma ajuda, Luziara está. Porém, eu tenho umas linhas de trabalho específicas. Amor, quebra de magia, quebrar feitiço. Eu trabalho nesse vão energético. Eu Entendi. trabalho muito em desamarrar amarrações, desamarrar nós espirituais. Hum, e independente desses nós terem causados por nós mesmos, como também por outros irmãos espirituais que ainda não estão dentro da chamada lei e nos utilizam como fonte de energia, se é que eu posso colocar dessa forma. Por isso que eu sou bruxa, né, moço? Ninguém mexe comigo, pois sabe que a magia que eu tenho é capaz de fulminar um espírito, Nossa, de fulminar. desentregá-los. Quem ouve, Para vocês entender o que que é isso, é transformá-lo em um ovoide. sim, eu imaginei, eu ia pedir para a senhora explicar isso. Mas é como se fosse a mistura dos dois. Eu fulmino ele até ele virar um ovoide. Isso se faz necessário quando? Se é que eu posso entender que isso é necessário. Primeiramente, vocês têm que entender um pouco, quebrar o conceito de bem ou mal. Dentro de linhas de esquerda, Exu e Pombagira, mestras que trabalham nessa linha de bruxas, quebrar esse conceito. Por quê? Porque às vezes o que a gente tem que fazer para vocês são mal, mas dentro da lei é uma coisa boa. Quando um espírito ele não obedece nossas ordens, nossos comandos, é necessário Entendi. sempre aplicar a lei. E não só espíritos negros, de almas negras, mas sim de nossas próprias falanges. Nós aplicamos a lei dentro deles. Se alguém faz algo de errado, nós punimos. Entendo. Daí Porque que vai aquele conceito de Exu pagão e Pombagira pagã. entendo e eu consigo conceber essa questão.
mas é que ainda é um pouco de, como eu posso dizer, fora do conhecimento nosso, a forma o que implica num espírito voltar à forma ovoide, como ele sai dessa forma novamente, a função, porque o pouco conhecimento que temos a esse respeito indica que quando um espírito volta a essa forma ovoide seria a mesma coisa que ele estar preso. E ele sendo preso, ele pode ser utilizado apenas como uma fonte de energia ou direcionamento de uma energia para uma função. Mas quando ele vai a esse estado de ovoide, e depois como é feita a recuperação dele, a senhora pode falar um pouco sobre isso? Olha, moço, o meu mistério não é muito de trabalhar nessas energias, em revelar vamos dizer assim, esses entendimentos. Mas um ovoide, ele fica muito e muito tempo, como se fosse um ovo, vamos dizer assim. Vamos usar um termo de um ovo. Até que Deus deu sopro a vida de novo a ele. Entendi. Em tempo indeterminado. É como se o espírito deixasse de existir. Só existe a centelha de Deus ali, desativada. Entendi. E esse momento dele nada mais é do que um momento para que ele possa ser condicionado e levado para que ele possa estar vindo a ser, vamos usar a palavra reeducado para facilitar o entendimento. Posso colocar dessa forma? Olha, é como eu disse, vocês estão vendo num lado Sim, humano, não sim, no sim, nosso sim. lado. Vocês têm que entender que é um espírito muito mau, um espírito muito negativo. E também do lá onde a gente trabalha nas trevas, não é essa coisinha boazinha, né? Entendo. Não, é trevas. A gente está trabalhando no lado negro. A gente está mexendo nas trevas. Há livros que vocês têm entendimento e vocês entendem como é um trabalho de um guardião e uma guardiã. Sim, E vocês veem que não é como vocês acham nesse conceito de anjo da guarda. Comparar um Exu, um anjo da guarda, uma pombagira, com um anjo da guarda, uma mestra. A gente trabalha no lado negro. eu entendo. Imagino Nós como somos isso possa neutros. ser difícil, embora você já tenha como eu posso dizer, habilidade para trabalhar com essa questão, a visão humana limitada ainda pode ver isso como algo muito complexo. Por isso que eu E não posso revelar muita coisa. eu Porque entendo, os olhos que não entendem vão julgar de maneira que não é verdade. Então eu não abro muita coisa. eu entendo. E no que a senhora pode abrir para nós, como se dá o trabalho, não só da senhora como bruxa, mas das outras bruxas no plano espiritual? Seria basicamente essa função de trabalho magístico de quebra de demanda, mas também podemos pedir auxílio a uma bruxa para, não sei, de repente realizar uma determinada cura de algum problema físico. Isso não tem essa limitação. Bruxa é a mesma coisa que um preto velho, moço. Se Sim, você acha que tá mudando muito, é a mesma coisa. E eles são mais bruxos que nós. eu não duvido. É porque, infelizmente, Eu como eu. só digo que eu sou bruxa porque eu tenho orgulho e trago em minha ciência esse mistério. Mas não quer dizer que outros espíritos não são bruxos. E são bruxos. Porque bruxo não é um estado. Bruxo é uma realidade. Uma realidade que todos são. Quando você mexe e acende uma vela branca, você é um bruxo. Sim, Uma bruxa. Um feiticeiro. Por quê? Você está manipulando energias da criação. Então você é bruxo. E eu sou uma bruxa. Porque eu trabalho e eu assumo e eu uso essa roupagem de bruxa para quebrar tanto com preconceito que foi imposto sobre essa figura. E se você pega um caldeirão, é associado diretamente a uma bruxa. Por quê? Por causa dos feitiços. sim, E tem tanta figura maligna imposta sobre uma figura de uma bruxa. Por quê? Porque a igreja, pois. E eu infelizmente. digo, a igreja católica, pois.
A época da Inquisição foi mortas muitas das bruxas encarnadas. Por quê? Porque elas tinham conhecimento, e quem tinha conhecimento era aniquilado. Verdade. Não Infelizmente. só pelo plano físico, mas sim pelos os espíritos negativos que estavam influenciando. Seria melhor Os para espíritos eles. negativos que estavam encarnados dentro de uma matéria humana e dentro na frente de uma religião. Mas eu não vou ficar abrindo esses mistérios, revirando o passado, porque quem abre caixão acaba encontrando V de corpos e fantasmas, né? Sim. Então essas Infelizmente coisas eu foi não vou um mexer. fato ruim da história, mas que hoje em dia o poder feminino, não só o feminino, mas o masculino também, os conhecimentos foram abertos para que todos possam tê-los. E para que eu possa estar tendo essa Agora, conversa com a senhora. Isso é muito bom. sim. Agora vamos entender com a bruxa, que Vamos? é o que eu vejo. Eu vou dar uma perspectiva do que eu vejo do universo primeiro. E Por o que a favor. Jurema vê. Nós, juremeiros, temos uma visão que a criação é uma árvore. Uma árvore a qual tem seus frutos e suas folhas no céu e suas raízes no inferno. A criação é uma árvore. Você lembra que há muito tempo atrás, seu Birajara usou essa frase: para uma árvore alcançar os céus, suas raízes devem alcançar os infernos. Você lembra dessa frase? Não lembro qual foi a conversa que eu tive com ele, mas ela me soa muito familiar. Nesse dia, ele falou que ia responder no final, porque você perguntou a ele. Só que não estava na hora dele responder. Então eu vou trazer esse mistério e responder isso agora. Dentro da criação, quando Deus criou, ele criou 72 anjos. E na Cabala, você vê isso, os 72 anjos, e numa árvore. Só que dessa contraparte, tem os 72 demônios, que são as raízes lá no embaixo. É a criação perfeita em harmonia. Ah, mas demônios são os seres negativos. Não, não são. E podemos nem chamar demônios pelo nome demônios, mas possamos falar em anjos que trabalham em esferas negativas. Porque existe sim espíritos humanos que se denegrinam perante o seu perispírito e se deformam e viram demônios. Mas existe anjos criados por Deus para habitar as esferas negativas da criação. Entendo. Então nós possamos entender o quê? Duas partes de uma criação. A parte negativa e a parte positiva. Como Deus é. Deus é a luz e as trevas. Deus é o homem e a mulher. É o yin e o yang. Não é, moço? Sim. Então, é isso que são as duas partes. As esferas positivas e as esferas negativas. E dentro dessa parte, é aí que nós somos Jurema. Sabe por quê? Jurema, o significado de Jurema é a árvore mãe. A árvore mãe. É a essência, é o poder. Interessante esse tipo de conhecimento. Muito bom mesmo. Eu não tinha essa Então a noção. criação é uma árvore. Deus é uma árvore. E se você vê o culto, a ancestralidade na cultura iorubá, temos três figuras que são representadas numa árvore. Primeira, Iroko. Iroko, o tempo. Tempo.
Sim. passado, presente e futuro. Outra que é representada numa árvore, Ereibo. Ereibo é a criação, é o mistério infantil. É como se fosse comparado a Ibeji. É como se fosse o orixá Ibeji, Ereibo. E também tem outra que é a árvore, que é Egungun, que são a ancestralidade, o culto à ancestralidade. Então, a criação é uma árvore. E é isso como eu, bruxa, vejo. A criação é uma árvore. E por isso que Jurema é tão sagrada. Jurema preta, quem te encantou foi Jesus quando nesse mundo andou. Jesus, ele, quando pisou nesse chão, ele orou debaixo de uma jurema e encantou ela. Já ouvi Por essa isso que a história. jurema é a árvore mais sagrada de todas. Porque se o Pai, Jesus, se ajoelhou perante a Jurema, é porque ela era maior que ele. E é Deus. Jurema é a representação de Deus nesse mundo. Uma das, porque Deus está em tudo e em todos. Por isso que a Jurema é a árvore mais sagrada. E a Jurema não era cultuada só por nossa cultura, não, aqui nordestina, mas sim pelos egípcios, pelos maias. Engraçado, Tinha o seu tipo de Jurema. eu acho muito similar o culto de Jurema com a cultura nórdica, pela forma que eles lidam, pela forma que eles falavam. Depois é algo Sim, interessante para se comparar. com certeza. A questão de uma mestra de Jurema, que também trabalha como bruxa, que já tem a sua colocação dentro de um culto e a visão da lei, o entendimento que a senhora tem hoje. O que a senhora, com toda essa gama de conhecimentos e méritos que a senhora somou até agora, acha daquela pessoa que se intitula bruxa ou mago e cobra por esses serviços para fazer o mal? Primeiramente, minha visão é uma mortagem. Não são e nunca chegarão aos pés de uma bruxa. Essas eu derrubo assim, ó, em um estalar de dedos. Gente que se intitula algo que nunca chega aos pés, eu derrubo. Mentira, falsidade, eu derrubo. E que eu acho disso? Eu acho uma pouca falta de vergonha na cara. Isso que eu acho. Tem muita gente que hoje em dia se intitula bruxa. E eu acho que também, tirando todos os conteúdos históricos que temos devido à Inquisição, que não vale a pena comentarmos agora, mas também a colocação dessas pessoas que é mago não sei quem, bruxa não sei quem, traga o seu amor em não sei quantos dias, faça amarração, faça todo tipo de trabalho relacionado, aprender o livre-arbítrio de outros e cobro por Olha, isso. eles Isso usam esse nome para impor alguma autoridade. Por exemplo, filho não sei das quantas do diabo. sim, Ele usa isso para impor uma realidade que não é a dele. É como, vamos dizer assim, ele precisa desse nome para ele se achar poderoso. entendo Você me entende? Ele não perfeitamente. é nada. Ele não é nada. Mas ele veste essa máscara para se dizer poderoso. Igual um trevoso, quando incorpora no terreiro, você Fingindo que é vê o que não é. o, o cão que late é o que não morde. O que faz, vem ruivando, vem rugindo, vem com garra,
vem arqueado, esse é o, esse é o mais mole de derrubar, filho. Mas aquele que vem de igual para igual, reto e ereto, esse sim é um bruxo, é um mago negro. Esse é alguém que eu realmente, vamos dizer assim, tô falando de igual para igual. Mesma coisa esses seres que se põem e usam esse nome para dizer que é. O mistério mais precioso da Jurema é o silêncio. Sabe por que vocês não conhecem nada de Jurema? Pouco tempo paramos para ficar em silêncio e ouvir. Porque Jurema é o silêncio, é o segredo, é o mistério. Jurema é a ciência que é oculta. Só quem conhece é quem é tombado. Quem nasce juremeiro, quem tem o sangue de Jurema nas veias, quem é filho da natureza, entende Jurema. Quem não é, nunca vai entender. E por isso que muitos de vocês aí não entendem. Imagino, realmente para mim é algo que eu E ainda preciso aqueles conhecer que são melhor. escolhidos a entender, muitos são trazidos. Como meu filho foi trazido até aqui para entender Jurema. É um algo que ainda me é misterioso, mas que me transmite uma certa confiança. Por que eu digo uma certa confiança? Porque eu ainda estou aprendendo a sentir mais do que confiar tanto na intelectualidade. E por isso, pelo meu sentir, eu acredito. Tanto é que eu acredito que eu estou aqui conversando com a senhora e estou me sentindo muito bem e feliz por isso. Estou aprendendo coisas novas. Com uma bruxa, com que eu sempre quis ter contato e não e é a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade. Eu sou muito grato e feliz por isso. Graças a Deus. Graças a Deus. E tirando o fato de que as pessoas ainda não entendem o termo bruxa, ainda veem isso como uma forma pejorativa, ao invés da beleza do que a palavra quer dizer, quando se colocada de uma forma correta, a senhora falou um pouco sobre a Cabala e sobre a Goetia, que seriam os opostos Sim. da criação divina. Deus fazendo tanto positivo e negativo para que haja esse nosso plano de dualidade de forma correta. O que a senhora me diz daquele tipo de pessoa que acha que ela tem um estudo? Vamos falar primeiro da Goethe, que com esse estudo eu posso controlar um desses demônios ou um desses anjos para fazer aquilo que eu quero. São incontrolados, né, moço? Eles são apenas controlados, não controlam ninguém. Eles mesmos acabam sendo controlados. É muito mais fácil, muito mais interessante querer entender o demônio, né, moço? Não querem entender anjo. Por quê? Porque anjo não dá Engraçado você poder, me né? colocar nessa questão, Demônio dá. porque essa semana eu tive um estudo muito similar a isso e eu me interessei Sim. pelo oposto. Queria entender muito mais sobre a Cabala, porque eu imagino que esse lado negativo, ele tem, independente da forma de que nós demonizamos isso, ele tende a acentuar aquilo que é negativo em nós também. E como isso é muito mais fácil do que você acentuar uma cultura positiva em si mesmo, eu achei que seria interessante tentar despertar essa cultura positiva tendo um entendimento maior da Cabala. A senhora pode falar um pouco mais a respeito dela, então, por favor? Sobre esses 72 anjos? Primeiramente, Sim. é, o estudo dos anjos, vocês vão, vão por iniciativa própria estudá-los, né? Mas eu vou usar uma coisa, uma conotação muito grande que cabe abrangentemente em tudo, dentro da Umbanda, dentro de qualquer culto. Por favor. Quando alguém invoca um demônio para destruir alguém,
você invoca outro para acabar com isso ou você invoca um anjo? Quando se invocar, antes disso, invocar seria eu pedir o auxílio, evocar seria querer solicitar uma presença com ele, correto? Evocar é algo fora, algo externo. Sim. Invocar é algo interno. Então eu estaria invocando para o meu interior um anjo ou um chamado demônio, correto? Quando você invoca, você está tirando de dentro de ti algo. Os orixás, Deus, você invoca-os. Porque eles estão dentro de você, não estão fora. Evocar é algo externo. Invocar é algo interno. Não que você está chamando, mas algo que já está dentro de você. Vale a pena, foi bom a Senna falar sobre isso. Mas para quebrar um trabalho, quando alguém invoca um ser trevoso para fazer alguma coisa, eu acredito que muitos possam querer combater fogo com fogo. Muito sim. Agora eu te pergunto, a mesma coisa. Quando alguém vai desmanchar um trabalho de magia negra, ou fazer uma sessão de descarrego, Não. é costumado chamar quem? Aqueles que trabalham dentro da polaridade positiva. Muitas vezes, Exu, embora ele esteja dentro do negativo. Sim. Só que alguém chama herê para desmanchar alguma coisa? Realmente não, e eu acredito que eles têm uma capacidade muito grande para isso. Alguém chama herê para lhe proteger a passar numa rua escura? Infelizmente não. E acredito Então, também que seja por aquele conceito aprendido sobre algo referente à função. sim, isso que eu quero mostrar. Olha, quando alguém invoca um demônio para lhe derrubar, você não pode invocar outro para derrubar ele e acabar isso. Você tem que usar o polo, a Positivo. outra parte, a outra contraparte desse polo, que é um anjo. Mesma coisa. Quando alguém invoca um quiumba para lhe derrubar, você faz um herê. Um herê. Só que muitos acham que é Exu. Sim. Erês são uma energia muito pura, muito límpida. Acredito que somente a aproximação de um herê já possa fazer uma limpeza energética muito grande. Pena que algumas pessoas não têm essa Vou noção. dar um exemplo aqui hoje, que aconteceu hoje na gira. Por favor. Seu tranca-ruas, terminando a linha de descarrego aqui na casa, no final, fez a limpeza, trabalhou. E no final ele disse: tem uma energia que eu não consigo limpar. E vai vir os herês nos carregar. E veio. E quando acabou, a energia estava muito sutil, muito pura, muito limpa. O descarrego profundo na alma. Imagina. Muita pureza, muita falta de conhecimento nosso também quanto a esses nossos amados irmãos que trabalham como herês. Infelizmente ainda temos o achismo de que são apenas crianças que trabalham assim. São espíritos de muita luz. Sim. Olha, moço. Então, voltando ao assunto dos demônios e dos anjos, cada anjo tem uma essência, um poder. E o demônio é o inverso daquilo, é o outro polo, igual Sim. Yin e Yang. Só que vamos ver assim, o Yin e Yang mesmo. Todo branco tem preto, todo preto tem branco. Não é assim? Sim. Então, na própria dualidade tem dualidade. No próprio demônio tem luz. No próprio anjo tem trevas. Sim. Tem livros aqui que já falam disso.
mostrando que em dimensões como a quarta dimensão existe essa dualidade também. Sim. Então, moço, só para vocês entenderem como o universo é perfeito. Deus, ele é tudo e é todos. Só que para vocês entenderem Deus, você tem que perder esse conceito de bem ou mal. Que Deus é aquele ser bonzinho, que é amor, que é caridade. Deus é tudo isso. Com certeza é. Mas Deus também é as trevas. Por quê? Porque é a dualidade do universo. É difícil adentrar esses polos sem mexer com vocês. E eu não digo mexer só com vocês externamente, mas meu filho também. Eu mexo isso com ele. Porque é Ele já difícil tem a entender Deus. aceitação dessa questão que a senhora me falou sobre anjos e demônios, que às vezes ele pode até atrapalhar um pouco o seu trabalho por questão de dúvida Não, e por questão. atrapalhar ele não atrapalha. Mas sim, é difícil dele entender também. Eu sou uma terceira pessoa, vamos dizer assim, nessa conversa. Ele está escutando, você está escutando. Sim, E eu tô tentando adentrar na consciência de vocês sem ter conflitos. sim. Que às vezes, por exemplo, eu posso estar tendo dificuldade no entendimento em alguma coisa e ele também, e isso está vindo a chegar até a atrapalhar um pouco no que a senhora quer passar. Estou tentando ter o cuidado de não vibrar tanto assim, mas é uma questão de dúvidas realmente pessoais quanto a Bom, questão de, por exemplo, eu nasci, fui criado aprendendo de que demônios e goétias são seres negativos, são seres que não deve ter contato com eles. Hoje em dia eu já tenho um entendimento de que seres que foram demonizados por fazer um polo negativo, não ter aquela agora eu visão. lhe digo, moço, Sim, você pega um Exu. Esse Exu vive no umbral, nas trevas, mas ele trabalha na lei, lá dentro. sim, Você pega o livro Guardião da Meia-Noite, eu estou usando essa comparação para vocês dois entenderem. sim, Esse Exu, ele é um ser negativo, negro, que trabalha no embaixo. Só que ele trabalha pro além. Muitas das vezes nós falamos assim, livre-arbítrio não existe. Não é, moço? sim, Por quê? Esse espírito, eu estou usando a comparação desse espírito para vocês entenderem. Esse espírito foi induzido a cometer tudo isso para ele ser um instrumento da lei lá embaixo. entendo. Assim como tudo na criação, moço. Para vocês entenderem, há dois meios de alcançar Deus. Dois meios. Quais seriam, por favor? O caminho do amor ou o caminho da dor. Sim, O caminho do amor é você ir pela luz. O caminho da dor é você ir pelas trevas. mas de um jeito ou de outro. Você chega em Deus. Sim. Você tá entendendo agora? Ah, entendi, sim. Muito obrigado. Às vezes, Deus não é só esse ser que está lá na luz. Vocês são induzidos na consciência de vocês, por essência, pela sua partícula divina, a seguir pela luz, pelo amor. Sim, Mas às vezes você não consegue ir. Então você vai pela dor e chega em Deus por lá embaixo. sim, Você pega duas estradas, moço. Uma iluminada e uma obscura.
E essa obscura tem losões e atalhos. Então, a gente que escolhe essas obscuras, mas tem gente que prefere pela iluminada. As duas estradas levam ao mesmo destino. Basta você querer ir. E então, para todo mundo que está ouvindo a gente, e também para facilitar o conhecimento, sejam eles colocados como demônios, quiumbas, magos negros, espíritos negativos, é um momento necessário para a existência e para o equilíbrio. Que isso pode Sim, vir a mudar e que eles vão ter o mesmo. Digamos que a estrada que cada um deles traça vai levar ao mesmo local do que o das. só que, moço, eles ainda estão na lei. Por mais que eles estejam fora da lei, ilusoriamente para vocês aqui, eles ainda estão dentro da lei. Eles são instrumentos da lei, vamos dizer assim, involuntariamente. Por mais que eles acreditam que eles são o próprio Deus deles, que eles são o poder deles, que Deus não existe, que isso e aquilo, por mais que eles acreditem em tudo isso, eles ainda são instrumentos de Deus. Sim, mas eles mantêm o equilíbrio sendo da forma que são. Isso, moço. Agora chegamos onde eu queria. Para existir a criação, precisa ter o equilíbrio. Sim, Há a sombra de vocês. Sabe o que é a sombra de vocês, moço? Não a sombra física de vocês, mas sim o outro lado de vocês. todos nós temos um lado. Vou colocar dessa forma que eu acho que Não vou muitas. dizer que faz parte de vocês, mas sim uma outra parte do universo, que são seu lado sombra. Sim, É um ser igual a você, só que em um lado sombra. É um equilíbrio, moço. Só que aí eu falo outra coisa. Você e essa sombra são uma pessoa só. São duas consciências. Mas quando vocês alcançarem o divino, vocês vão entender que vocês são um ser só. Quando vocês. Vou dizer assim, moço. Daqui a pouco eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Enquanto um sobe, o outro desce. E quando os dois chegam no final da estrada, os dois se encontram e viram um só. uhum, E faz viram sentido. a divindade. Faz sentido. Uma divindade, moço. É difícil vocês entenderem isso, né, moço? É, 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 não é por uma questão de achar que é ilusório, mas pela questão de achar que isso ainda é algo tão distante que nós ainda estamos caminhando de forma tão lenta para ter o conhecimento e o entendimento, porque ainda vivemos ainda com base somente naquilo que podemos tangir. Infelizmente ainda Foi é aquilo que assim. eu lhe disse no começo. Que eu usei aquela frase para eu poder usar agora ela. Onde tem luz, tem trevas. Onde tem trevas, tem luz. Sim, Você me entende? sim, Tem a contraparte de tudo. Como existe anjos, existe demônios. Só que esse anjo tem um demônio igual a ele que fazem o mesmo. Que são o mesmo ser. Assim como Deus. E vocês acham também que isso são separados. Eu tive que separar para vocês até esse ponto agora, para vocês entenderem. Mas agora eu vou dizer, não são separados, são uma coisa só. sim. Para você subir para Deus, você não tem que alcançar o céu. Para você ir para o inferno, você não tem que alcançar embaixo. Faz sentido, porque senão Deus e a criação dele não faria sentido. Não existe dois deuses, né, moço? Não. Existe um só. Eu dei um nó na cabeça de vocês, mas espero que esse nó possa ter abrido portas para vocês. Abriram sim.
Bom, moço, é, em Foi relação a muito. isso, do universo, é o que eu vejo da criação. Eu, bruxa, eu, mestra Luziara, como eu entendo o universo, como eu compreendo. É uma árvore. Eu vejo o universo como uma árvore. Como se o universo, o Sol fosse a árvore e os planetas giram em volta dele. É isso que eu vejo. E isso é a visão de todos os irmãos que trabalham dentro da linha de Jurema também? Ou é algo muito particular da senhora? Cada ser tem a sua própria visão. Cada espírito, individualidade, tem a sua própria visão. É assim, moço. Por mais que nós somos evoluídos, por mais que a gente tenha alcançado os graus em esferas positivas, nós não conseguimos ver Deus em seu todo. Não conseguimos entender a criação. Por mais que alcançamos graus. Então cada espírito tem a sua visão de como é. Entendo. Só que eu lhe digo, existe uma visão certa ou errada? Não, sabe por quê? Porque todas as visões são certas. Todas as É visões são igual certas. aqui dentro dessa religião de Umbanda, ou dentro da Jurema. Cada pessoa acredita em uma coisa, né, moço? Sim, Por exemplo, o orixá é isso, aí o outro fala que o orixá é aquilo, aí o orixá é isso, o orixá é isso. O orixá é tudo que falaram. É mistura de tudo, moço. Porque cada cada pessoa o quê? pessoa consegue ver uma parte do que é o todo. Consegue ver e vivenciar uma parte do que é o todo. Aí uns falam, umbral é isso, umbral é aquilo, umbral é isso. Não, umbral é tudo que falaram. Sim. Uma expiação de consciência, mais uma oportunidade. Sim. Quanto à questão da mestra Luziara ter tido essa conversa comigo, ter me dado essa oportunidade, ter auxiliado no entendimento de muitos que vão ouvir, esse trabalho com a mestra Luziara não foi algo ao acaso, foi algo que eu e ele não sabíamos, mas foi algo que não aconteceu ao acaso. A senhora pode falar como foi feito o trabalho para que a senhora pudesse estar aqui comigo hoje? Como foi, o que aconteceu para que fosse permitido que a senhora estivesse comigo aqui hoje? A senhora pode falar um pouco a esse respeito, que as pessoas acham que todos que vêm aqui para conversar, simplesmente chamou e veio. Moço, Sim, moço, tudo na espiritualidade é predestinado. Tudo na criação é predestinado. Isso, desde que o mundo foi mundo, já estava programado. Tudo está programado, moço. Tudo que acontece está programado. Vocês acham que vocês têm livre escolha de fazer o que vocês querem. Vocês acham que vocês podem e têm o controle do seu próprio destino. Não, moço. Não tem. Esse livre-arbítrio que foi inventado foi apenas uma ilusão, um ego, uma vaidade, para dizer que o homem ainda é poderoso. Mas não é. O homem não é poderoso. Deus tem controle de tudo. Nós só somos meros instrumentos disso. sim. Gostaria que a senhora tivesse falado isso para todas as pessoas que simplesmente acham que é só chamar um irmão da espiritualidade, tirar ele de suas ocupações para vir ter uma conversa sem uma função. O quanto isso é sério, o quanto isso pode estar vindo a atrapalhar não só a pessoa que chamou, mas também o irmão que está na espiritualidade auxiliando alguém ou fazendo algo. Sim, moço.
Tem pessoas que, vamos dar um exemplo bem banal, está num bar, tomando uma cerveja, aí escuta uma mestra no ouvido, e dá uma gargalhada e já começa a incorporar. Você acha mesmo que o espírito vai até lá? Ou então, uma outra coisa também. Ah, hoje eu não tenho nada que fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sentar ali no banquinho, vou chamar o preto velho e vou conversar com o preto velho. Tô sem nada pra fazer, sabe? Ou Como se o meu então plano você espiritualidade fosse está, vai, desocupado. um dia isso, você está um dia em casa e fala assim, ah, tá tão entediante, né? Sabe, tô com saudade da minha Ansã que desce no terreiro dançando, né? Com aquele vendaval todo. E como eu não tenho nada pra fazer, tô tão entediada, vou incorporar a Ansã, né? Pra dar, passar o tempo. Infelizmente, eu sei que ainda existe pessoas assim. E como existe, hein, moço? E como existe. Aí fala, mas eu tinha boa intenção. De boa intenção, o inferno tá cheio. A boa intenção é lembrar do que ela deixou, tentar aprender o que ela quer ensinar, fazer o bem através dela e através de si mesmo, que ela pode estar agindo por você sem precisar de qualquer coisa ou incorporação. Sim. Olha, mestre, muito obrigado. Tem alguma coisa que eu não, que a senhora queira falar, que eu não entrei ainda no assunto? Porque as dúvidas que eu tenho, eu creio que a senhora me deu mais uma base para procurar mais sobre elas, porque eu vejo que a necessidade do estudo da cabala e da, digamos assim, expansão do conhecimento sem os preconceitos ainda se fazem muito necessárias. E por isso é uma Olha, das moço, bases do meu trabalho. eu vou ensinar uma magia pra você entrar em contato com essa criação tão perfeita. Tanto quanto os anjos, mas sim com Deus mesmo. Essa magia pode ser feita ou com uma muda, muito melhor se for muda de Jurema, né? Uma muda mesmo, um vasinho. Se não tiver, pode ser de outra árvore, não importa. Uma palmeira pode ser? Pode. Ou um caldeirão, né? Um caldeirão não precisa ser um caldeirão grande, um caldeirão pequeno. Pode ser pequenininho. Se não tiver um caldeirão de ferro, pode ser de barro. E no alto vai ser uma vela branca, no embaixo vai ser uma vela negra, na esquerda vai ser uma vela vermelha e na direita uma vela amarela. E você vai acender o caldeirão ou vai ter a muda de Jurema. Você vai fazer nessa cruz com no centro isto. E vai rezar a Deus. Vai pedir que você seja equilibrado na criação. Esteja em equilíbrio perfeito, em harmonia perfeita com o universo. E vai sentir esse poder, vai fazer seus pedidos. Você pode pôr seus pedidos, nomes dentro do caldeirão. Aí se alguém usar isso para fazer coisa ruim para alguém. Aí vai ser o meu fogo que vai queimar. Tá certo. Hum, então, fazendo isso, eu vou estar fazendo o equilíbrio entre o meu polo negativo e o meu polo positivo para que eu possa estar aumentando o meu contato com esse Deus que nós acreditamos, independente da forma como acreditamos nele, que serão muitas pessoas a ouvir esse trabalho com formas Isso mesmo. diferentes de acreditar. E se você não acredita em magia, que não pode acender vela, que isso e aquilo, muito bem. Sabe o que você faz?
pensa em Deus. Fecha os seus olhos e mentaliza um anjo no seu alto, um anjo no seu embaixo, um anjo na sua esquerda e um anjo na sua direita. E esses anjos vibrando nesses 4 pontos cardeais e reequilibrando no eixo da criação. Entendo. Existem muitos rituais magísticos que sempre antes do início dos trabalhos existem um pedido e uma colocação similar a essa sobre essa questão do posicionamento dos anjos. Sim, Olha, muito obrigado por ter podido falar aqui comigo. Se a senhora não se incomodar, eu gostaria de encerrar esse trabalho. Mas claro. antes de encerrarmos esse trabalho, aliás, após eu ter encerrado essa gravação que eu estou fazendo com a senhora, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta pessoal. A senhora me permite? Com certeza. Então, eu encerro esse trabalho agora. Obrigado a todos os irmãos que escutaram essa conversa. Até o nosso próximo programa e muita paz para todos.